Boa noite a todas e a todos. Mais uma quarta-feira aqui com vocês, com o nosso programa Engenharia Predial. Peço desculpas as últimas duas quarta-feiras por problemas técnicos e problemas de agenda. Nós não conseguimos colocar o programa no ar, mas hoje estamos aqui de volta e vamos tratar hoje de seguros prediais, seguros de obras. E aí estamos à disposição de todos que quiserem fazer as perguntas, né? Dentro do possível, a gente vai respondendo aqui. Caso não consiga responder todos, a gente se compromete a mandar a resposta posteriormente. Nós temos como convidado o Gustavo Carvalho, ele é de São Paulo, atua na área de seguros, né? Especialista em seguros, e já ele se apresenta mais detalhadamente, porque eu combinei com ele de início. A gente vai fazer um breve relato, como normalmente a gente faz, né, falando de engenharia predial, mas hoje nós vamos falar mais especificamente da questão legal da lei que foi aprovada recentemente aqui em Vitória, onde ela altera uma lei de 2019 que tornou obrigatório o laudo de inspeção predial, né? É importante esclarecer que nós estamos já há muitos anos trabalhando nessa área de inspeção predial. Essa lei, na verdade, ela foi aprovada em 2016 pelo então vereador Serjão, né, pelo trabalho, né, por ter ele sido o autor da legislação. Nós o ajudamos na confecção da legislação, só que o prefeito, à época, o Luciano Rezende, ele não regulamentou, né? A lei foi aprovada, ela tinha um prazo de 60 dias para ser regulamentada e o prefeito não o fez. Ele veio a fazer uma nova lei, editar uma nova lei em 2019, nos mesmos moldes da lei de 2016, alterando apenas a periodicidade da lei, né? A lei, para efeito de norma, ela fala em 5, 4, 3 anos, em função do tempo de construção da edificação, e atendendo a um pedido do sindicato, né, de alguns incorporadores, ele alterou essa periodicidade para 10 anos, imaginando que estaria protegendo esses maus incorporadores. Ocorre que, no decorrer dos anos de 2020, 2021, 2019, 2021, essa lei colocada em prática, ela incomodou muito a essas pessoas, né? Basicamente porque foram questionados muitos erros construtivos de obras, e isso realmente levantou um passivo grande dessas empresas, né? Mas, efetivamente, é direito do consumidor, né, muito claramente detalhado na lei do consumidor, ele buscar a responsabilidade de quem executou de forma incorreta. Bom, então, não satisfeitos, buscaram alguns poucos vereadores, mais precisamente 2 vereadores, que entraram agora no dia 3 de maio com um novo projeto de lei, e, pasmem, no mesmo dia, também aprovaram esse projeto de lei, né? Veja, se nossos legisladores fossem tão eficientes assim para fazer o que precisa ser feito, nós estaríamos em outro Brasil, né? Infelizmente, não é a realidade dos fatos. Isso só acontece quando tem muitos interesses por trás disso. Pior ainda foi a atitude do prefeito, que sancionou essa lei, e aí objetivando alterar, né, a lei existente para não tornar mais obrigatório o laudo de inspeção predial. Fizeram uma lambança do tamanho que não se pode nem definir, porque alteraram a obrigatoriedade do laudo para a obrigatoriedade de um manual de uso e operação, né? Óbvio que todos têm ciência de que manual de uso e operação de imóvel, de carro, de qualquer produto, é a obrigação de quem construiu, é a obrigação de quem fez o produto e colocou o produto à venda, né? Mas eles fizeram o grande favor, né, a todos,
de passar essa obrigação para os síndicos, para os condomínios, né? O que é literalmente um absurdo. Mas é o que está em vigor hoje, né? Bom, em função disso, nós estudamos melhor essa situação, essa legislação, né? E aproveitando de um congresso que teve há pouco mais de um mês em São Paulo, onde, inclusive, foi lá que eu conheci o Gustavo, nós conversamos com o doutor Wander Andrade, que é um advogado criminalista, o maior criminalista na área condominial do país, né? Com ele, inclusive, fizemos um programa há poucos dias, e ficou claro para mim que, na verdade, essa lei que estava sendo aprovada em Vitória e que também os vereadores de Vila Velha tentam, alguns poucos vereadores de Vila Velha tentam aprovar, mas também esbarram nesse interesse de incorporadoras, era apenas uma redundância, né? Porque, se não, vejamos, nós temos a Lei do Consumidor, nós temos o Código Civil e nós temos as normas brasileiras, né? É óbvio que essas incorporadoras não vão tentar nunca, obviamente pode até tentar, mas não vão conseguir nunca alterar esses 3 instrumentos legais, né? E aí, veja, norma brasileira define a obrigatoriedade de se elaborar o laudo de inspeção predial, né? Tem todos os critérios, tem as formas, não só o laudo, não só a norma que obriga a elaboração do laudo, que é a norma, que é a NBR 16747 de 2020, mas também existe as normas de perícia e as normas de manutenção, né? Esse arcabouço de normas, ele é obrigatório ser cumprido, né? Pela Lei de Defesa do Consumidor, no seu artigo 50, né? Ela diz que todo produto lançado, entregue no mercado nacional, ele precisa atender às normas brasileiras, né? Caso essas normas não existam, aí tem-se alternativas. Mas, obviamente, como nós já dissemos, a norma brasileira existe e não há por que dizer que não se deve atendê-la. A Lei do Consumidor, no seu artigo 50, parágrafo único, é claro nesse sentido. Toda incorporadora, na entrega, na execução do empreendimento, ela precisa cumprir a norma brasileira. E a norma brasileira determina a elaboração do laudo de inspeção predial. Se não bastasse isso, essa conversa com o doutor Wander me levou a uma situação bastante importante, bastante interessante, senhores síndicos, né? Isso aí é especialmente para os senhores síndicos. O artigo 13 do Código Penal, ele torna impositivo, isto o síndico ele é obrigado não só a executar a manutenção da sua edificação, mas também corrigir os erros construtivos, né? Portanto, senhores síndicos, aqueles que não querem cumprir a norma, não querem cumprir o Código Penal, muito cuidado, porque vocês estão cometendo um crime ao se omitirem na elaboração do laudo de inspeção predial, tá? Tudo isso que eu estou passando para os senhores está numa carta que eu fiz aberta à população, está divulgado no nosso Instagram, @engenhariaceoto, e toda essa legislação que determina e obriga a elaboração do laudo de inspeção predial está lá muito detalhada, né? Portanto, eu recomendo aos senhores síndicos, atendam à legislação, cumpram o Código Penal, cumpram a Lei do Consumidor e atendam às normas, elaborem se vocês não têm um plano de manutenção, isto é, um manual de uso fornecido pela incorporadora, providenciem pelo menos um plano de manutenção predial e executem as manutenções que são devidas. Porque, se vocês não fizerem isso, vocês estão incorrendo em crime. Isto coloca em risco o patrimônio de vocês, né? Mais cedo ou mais tarde, algum síndico mais experiente assume no lugar de vocês
e vai lhes cobrar essa conta. Não deixem ficar criando passivos. Um outro detalhe importante, com relação mais especificamente às anomalias, né? Anomalias, como a gente repete sempre aqui, são aquelas patologias que decorrem de um erro construtivo, né? O laudo de inspeção predial, ele não disciplina a constatação das anomalias, mas a norma de perícia, ela obriga o profissional a fazer a constatação de todas aquelas patologias e também classificá-las, né? Essa classificação determina a responsabilidade. Portanto, todas essas anomalias constatadas, elas são de inteira responsabilidade das incorporadoras. E os senhores síndicos têm a obrigação de buscar essa responsabilidade, ou, pelo menos, levar o assunto a uma AGE e deixar que o condomínio decida se essa responsabilidade vai ser cobrada ou não. Os senhores síndicos não têm a possibilidade de decidir sozinho, corrigir uma anomalia ou fazer simplesmente ignorar que ela existe. Então, como repetindo, artigo 13 do Código Penal, a omissão é crime, e esse crime vai ser cobrado de vocês, né? A gente está buscando divulgar essas informações. Cada dia mais nós temos síndicos profissionais capacitados que estão atuando no mercado. Não estou dizendo aqui que todo síndico precisa ser síndico profissional, mas aquele síndico que não é o síndico profissional, ele deve buscar se aperfeiçoar. Nós temos aí o CONASE, é só botar no Google aí, procurar CONASE, procura lá o Sérgio Craveiro, ele já formou mais de 1.000 síndicos profissionais, ele tem cursos online, está nesse momento, inclusive, fazendo um curso agora sobre exatamente treinando síndicos para serem síndicos profissionais. Por isso, eu recomendo aos senhores que tenham o cuidado de observar a legislação, as normas e atenderem o que deve ser feito em termos de manutenção, né? Um outro detalhe importante com relação aos senhores síndicos, não há obrigatoriedade de que vocês conheçam tudo em relação à engenharia, em relação à administração, uma situação que é nova, a lei de proteção de dados, vocês contratam empresas para fazer portaria remota, e essa portaria obrigatoriamente precisa ter dados dos seus condôminos, isso, se divulgado, vai gerar problemas para o condomínio. Então, contratem profissionais qualificados para que lhes assessorem nessas providências, porque senão vocês vão estar criando um passivo aí que mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo cobrado de vocês. Se for só financeiro, ótimo, né? Mas aí o problema, né? Como a gente fala muito sempre aqui, comenta sobre o caso Gran Park, por exemplo, existem lá 4 engenheiros que estão sendo responsabilizados criminalmente, né? O síndico também está sendo responsabilizado criminalmente, né? A gente sabe que as leis brasileiras têm muita lei, dificilmente ela é aplicada, mas mais cedo ou mais tarde alguém vai ser punido por isso, né? Então, alerta, não esperem para ver, prestem atenção no que está escrito. Nós temos divulgado isso aqui toda quarta-feira, a importância de conhecer a engenharia predial, a importância de conhecer a gestão condominial, e isso é fundamental, né? Bom, já me alonguei bastante, tomei muito tempo do Gustavo, vamos entrar no nosso tema. Só lembrando, tudo isso que eu acabei de dizer está no nosso Instagram, essa carta está divulgada, @engenhariaceoto. Leiam, prestem atenção no que está dito lá, que é importante para vocês. Gustavo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, né, as pessoas que nos assistem, para que a gente possa começar a tratar da questão do seguro. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo, eu sou sócio proprietário da Costa Carvalho Seg. Nós estamos no mercado desde 75 e temos foco em produtos para condomínios, seja ele
produto condominial em si, ou os produtos para engenharia, aqueles que a gente vai falar em breve. Ok, vamos começar então, Gustavo, pelo seguro predial, né? O seguro da edificação, porque esse seguro, até onde eu sei, ele é um seguro obrigatório. Todo síndico precisa ter isso contratado, né? E diante do grande volume de síndicos que a gente trata no dia a dia, eu acho que esse é um item bastante tranquilo. Raramente a gente percebe casos, né? Até porque na elaboração do laudo de inspeção predial a gente tem uma relação de norma de documentos, dentre eles a apólice do seguro, né? E eu acho que dos mais de 900 laudos que a gente já fez, nunca deparou com um caso de seguro predial que não esteja feito, mas a princípio é obrigado por lei, correto? Exatamente, é obrigado por lei desde os anos 90, já é um produto muito contratado. O que a gente vê, na realidade, não é a questão da falta de contratação em si, e sim falta de compreensão do produto. Então, muitas vezes, o condomínio, o síndico, ele poderia utilizar, em alguns casos, e ele deixa de utilizar porque ele não tem ciência dos direitos, ou seja, das cláusulas daquele produto contratado, ou muitas vezes acontece dele precisar utilizar, ele acionar a corretora que atende ele, mas, enfim, ele não obter a indenização. E tem dois motivos para ele, três, na verdade, para ele não obter. O motivo menos provável é ele realmente não ter direito àquele incidente, ou seja, não está previsto na apólice. Mas os dois motivos mais comuns são a corretora, enfim, ela faz uma confusão, ela não tem ciência de como utilizar a apólice, de como liquidar um sinistro, ou mesmo a corretora não presta assistência para o síndico ou para o condomínio no momento que ele precisa. Então, a gente... Como contratar corretamente um seguro, Gustavo? Eu, Não entendi, síndico, perdão. quando pretendo contratar um seguro, como eu devo proceder? Qual é a forma correta? Bom, a forma correta, a contratação em si, ela é relativamente simples. São poucas informações, são 7 informações. Então, o endereço do condomínio, o CNPJ do condomínio, se esse condomínio ele possui protecionais, aquelas informações que a maioria dos síndicos eles já estão habituados a enviar. Então, se o prédio ele tem extintor, se ele tem alarme, enfim, se já houveram incidentes nos últimos 5 anos, quais foram esses incidentes, e o valor venal do imóvel, né, para poder fazer o cálculo exato da cobertura, ou seja, da cláusula básica. Quanto que a gente vai vincular a cláusula básica de valor em garantia. São essas Esse informações valor do básicas. imóvel ele é informado pelo síndico? Ele é informado pelo síndico. Ele deveria ser informado pelo síndico. Porque, por exemplo, quando se trata da unidade privada, né, nós temos lá no IPTU, no carnê de IPTU, uma avaliação prévia que a própria prefeitura faz até para cobrar o imposto, né? Mas o condomínio ele não tem IPTU, então ele não tem uma avaliação prévia. Como o síndico deve proceder para fazer essa informação, dar essa informação a vocês? Ou como a corretora faz para buscar essa informação se o síndico não sabe? Essa informação a gente valida via sistema. Então, se o condomínio ele não tiver com o IPTU regularizado, a companhia, a gente escolheu trabalhar com uma companhia, como eu mencionei para você antes da gente entrar na live, por uma questão de praticidade, agilidade e atendimento. Então, por exemplo, a gente trabalha com a Allianz no produto condominial. Okay. A gente tem no sistema da Allianz tem uma série de checagens. É lógico que não dá para checar todas as informações, todas as variáveis, mas essa que você mencionou de IPTU é possível checar.
Então, se o IPTU não tiver regularizado, a gente não consegue, caso a gente enviar uma proposta para o síndico ele aprovar, a gente não consegue nem mesmo emitir a pólice junto à Allianz. Basicamente, o que você está falando, então, por exemplo, é a situação dos prédios que não estão regularizados junto à prefeitura, né? Onde você não tem, a prefeitura não faz a cobrança regular de IPTU daqueles imóveis, daquelas edificações, é isso? Exatamente. Ok. A apólice, ela cobre todos os sinistros relativos à unidade privada e às áreas comuns, isto é, o seguro feito pelo condomínio, né? Ou essa cobrança, essa cobertura é apenas sobre as áreas comuns, e aí o proprietário da unidade privada ele tem a obrigação de ter o seguro da unidade privada dele. Você tem as duas modalidades. Você pode fazer uma pólice somente com objeto as áreas comuns, e você pode fazer uma pólice com áreas comuns e áreas privadas. É bom mencionar que as áreas privadas vai estar contemplado somente a estrutura, né, não o conteúdo. Ou seja, se tiver, por exemplo, um incidente de um incêndio, aquele conteúdo que está abarcado dentro do imóvel de um condômino não tem previsão na apólice para poder reembolsar ele. Né? Porque seria impossível, móveis, seria uma apólice eletrodomésticos. condominial, você informar o valor do conteúdo de cada condômino. Então, seria só a estrutura. Ok. Então, seria importante que todo condômino, né, antes de fazer uma contratação do seguro da sua unidade privada, ele verifique junto ao condomínio se o seguro que o condomínio possui, ele tem cobertura apenas sobre as áreas comuns ou também sobre a unidade privada dele, né? Exatamente. É importante fazer esse levantamento. Aliás, é bom que se diga, na verdade, é mais do que o levantamento, é uma questão de transparência por parte da corretora. Informar isso, né, ao síndico. Essa questão. E, por consequência, então, o síndico teria a obrigação de estar também transferindo essas informações aos seus condôminos, né? Para que eles pudessem estar também fazendo as suas garantias, né? As suas coberturas, né? Há algum inconveniente entre o condomínio, por exemplo, já não moro mais, né? Mas se eu morasse num apartamento, o seguro o seguro do condomínio é feito com a Allianz. A parte de unidade privada também deveria ser feito com ela, ou isso normalmente não tem uma regra? Não tem uma regra. De livre escolha, cada condômino, se contratar um seguro residencial, contrata com a seguradora que deseja. Confiar. Okay. Não existe regra, é obrigatório contratar com a mesma seguradora que faz o seguro do condomínio. Cada condômino escolhe a sua seguradora, a sua corretora livre, enfim. Ok. E aí eu, como contratante de um seguro da minha unidade privada, eu vou informar para ela os bens que eu tenho, que aí sim eles vão estar cobertos, é isso? Sim, mas aí seria um outro produto, seria o produto residencial. Ok, entendi. Com relação à questão do alvará do Corpo de Bombeiros, né? A gente conversou antes e eu lhe expliquei que normalmente a gente encontra prédios que não têm esse alvará, né? Ou pelo menos não está válido, e muitas das vezes, mesmo tendo esse alvará válido, nós temos situações onde as normas não são atendidas, várias. Vamos citar aqui, por exemplo, para-raio, a norma alterou e hoje ninguém tem, a grande maioria não tem um para-raio tipo gaiola de Faraday, que é a norma do Corpo de Bombeiro determina. Situações de emergência, de rota de fuga, gente botando lá calço e vaso de planta para segurar uma porta corta-fogo, principalmente em casos de prédios onde você tem pressurização, né? Mais recentemente, a gente tem
mencionado isso muito e está buscando o próprio Corpo de Bombeiros para discutir isso com eles. O Corpo de Bombeiros não faz aqui, pelo menos a nível do Espírito Santo, uma avaliação do projeto estrutural de uma edificação. E nós temos mais de 20 casos de projetos que foram revisados recentemente, com prédios novos, de 3, 4, 5 anos de construção, onde a espessura da laje não permite que o tempo de fuga seja atingido. Isto é, se houver um incêndio, a estrutura vai colapsar muito antes do tempo de fuga preconizado por norma. Essas situações são avaliadas inicialmente pela corretora ou pela seguradora, e caso não sejam avaliadas antes, na hora do recebimento, né, da liquidação do sinistro, isso pode ser um empecilho para que o condomínio receba esse seguro? Deveria ser avaliado pela corretora. A gente faz essa avaliação, a gente faz essa coleta desses documentos. Desculpa, o alvará do bombeiro, ele está entre esses 7 itens, documentos que você mencionou? Sim. Okay. É um dos. A gente faz essa checagem, como eu mencionei para você, caso algum desses documentos não estejam de acordo com como deveria estar, não esteja atualizado, a seguradora, como eu mencionei para você, tende a negar o sinistro. Tende. É lógico que as coisas não são levadas a ferro e fogo, né? Senão, enfim, seria impossível liquidar um sinistro no Brasil. Porque é muito difícil você estar com são muitas 100% tudo regular, tudo de acordo com o que a norma pede. Sim. Mas, como eu mencionei para você também, vai muito do know-how, como a corretora informa o sinistro para a seguradora, quais são as evidências que ela manda, se tem ou não vistoria, se a seguradora decide ou não vistoriar o condomínio. São várias questões, mas a tendência depende também da dimensão do sinistro. Se for um sinistro muito sério, com um valor muito elevado de indenização alto, é lógico que a seguradora tende a dificultar a liquidação desse sinistro, caso, enfim, algum desses documentos ou alguns desses documentos não estejam regularizados. Mas depende muito também da relação que a corretora tem com a seguradora. Por isso que eu mencionei para você que a gente decidiu trabalhar só com uma seguradora para esse produto. Entendi. Que é com a Allianz, que a gente tem bastante relação com eles, a gente tem um bom volume com eles, a gente conhece bastante a estrutura deles, a gente conhece bastante o trâmite de regulação de sinistro da Allianz, o sistema deles. Isso traz benefícios no momento de atender o cliente. Então, a gente consegue atender de uma forma geralmente muito boa. A gente não acerta 100%, ninguém acerta 100%, mas a gente consegue atender de uma forma satisfatória na maioria dos casos. Ok. Então, só para que os síndicos possam ter conhecimento, aconteceu um sinistro. Primeiro, a providência é buscar o seu corretor, seria isso? Exatamente. Ele tem a obrigação de intermediar, de representar o condomínio ou síndico, né, perante a companhia seguradora. É uma obrigação dele. Ok. Nem todos fazem isso, mas, enfim, deveriam. Ok. Para a gente concluir o assunto do seguro predial, com relação a valores, né? Dá para se ter uma estimativa do custo desse seguro, quanto ele representa, normalmente, como o que acontece em termos de valores? É um produto caro, é um produto barato diante de um condomínio? Geralmente, o valor varia de 3 mil até 10 mil reais por ano. Ok. Geralmente sempre em função do tamanho do prédio, né? Obviamente. Essa é a amplitude.
Ok. Bom, se tratando 10 mil, se provavelmente 10 mil, a gente está tratando aqui de um prédio com 100 apartamentos, né? Que seria uma média aí do maior prédio. A gente tem um valor bastante pouco representativo nas contas do condomínio, né? Principalmente que esse valor é ano, é isso? Exatamente. É uma pólice anual. Bom, com relação aos seguros de obra, né? Poucos síndicos têm esse costume, e é importante a gente falar muito sobre isso, né? Quais são as opções que o síndico tem na hora que ele vai contratar um serviço, uma obra, uma manutenção? Quais são as opções de seguros que ele tem que podem trazer benefícios e garantias para o trabalho que ele vai realizar? São duas opções. A primeira é um produto chamado Responsabilidade Civil Obras. A função desse produto é reembolsar o contratante, ou seja, a empresa de engenharia que esteja executando a obra, por prejuízos que ela venha a ser condenada decorrentes a danos a terceiros, ou seja, danos a pessoas ou a imóveis que não estejam relacionados à obra em si. Então, são danos a propriedades circunscritas àquela que está acontecendo a obra, ou a pessoas, a terceiros que não estejam relacionados à obra, ou seja, pessoas que enfim, que não tenham relação direta com a obra. E você tem um segundo produto, que é um produto chamado risco de engenharia. Só um esclarecimento, Gustavo. Nós estamos falando aí também do condômino. Por exemplo, começa-se uma obra de pintura de uma edificação. Ele montou lá um fachadeiro, né, um andaime. Esse fachadeiro teve um colapso, caiu, atingiu um condômino, um carro de um condômino, vários carros. Esse é o caso desse seguro que você está comentando? Ou seria só se ele atingir alguém que está na rua, que não tem nada a ver com o condomínio? Não, esse é o caso. Esse é um caso. Esse é um dos casos que esse produto chamado Responsabilidade Civil Obra ele poderia ser utilizado. Tá, só para ser mais claro, tanto para o condômino quanto para um terceiro que não tem parte no condomínio. Exatamente. Ok, Exatamente. entendi. Tá, ok. Não então, são danos segunda... à obra em si, a pessoas que estão trabalhando na obra. O outro Sim. produto chama-se risco de engenharia. Ele é um produto, o objeto dele são danos causados à obra em si. Entendeu? Então, por exemplo, a estrutura da obra ou a pessoas que estejam trabalhando na obra e se acidentem e decidam processar, enfim, a empresa que é responsável por gerenciar a obra, por executar a obra. Esse produto, chamado risco de engenharia, ele pode ser utilizado nesse caso. Lembrando, senhores síndicos, aí tem uma ressalva muito importante. A empreiteira que você contrata, ela não vai ser responsabilizada diretamente por qualquer dano ou qualquer sinistro que aconteça, ou acidente que aconteça com um funcionário dela, tá? Um funcionário de uma empreiteira contratada para executar a obra por um condomínio, ele vai inevitavelmente acionar a empresa, mas também ao condomínio, e a responsabilidade em 100% dos casos, pela Justiça do Trabalho, recai sobre o contratante, isto é, sobre o condomínio. Portanto, executem obras com segurança, contratem uma empresa de engenharia que tenha registro no CREA, que tenha engenheiro responsável, que possa executar corretamente a obra e contratem o seguro para que essa empresa, em havendo qualquer dano, ela não tenha a possibilidade de transferir esse dano para o condomínio. Vocês vão ter um seguro e esse seguro, obviamente, vai garantir que o trabalho seja feito de forma correta, né? A gente conversou antes também sobre as questões de caixa econômica, né? Muitas empresas no período da crise lá causada pela dona Dilma tiveram 2014, 2015
tiveram muitos condôminos, né, muitos adquirentes desses programas financiados pela Caixa, tiveram a grata a insatisfação ou a infelicidade de descobrir que o seguro que ela pagou para a Caixa Econômica, que teoricamente foi vendido isso, e eu sou prova testemunhal, porque eu viabilizei mais de 5 mil empreendimentos e discuti muito esse assunto, e a Caixa Econômica sempre vendia esse produto, afirmando que ele garantiria também a conclusão da obra. Então, esse seguro, na verdade, que garante que a obra vai ser concluída, ele, teoricamente, não existe, ou se existe, ele seria muito caro. É isso que eu posso entender, Gustavo? Na verdade, não. O valor médio do produto Responsabilidade Civil Obras, que é o produto cuja função é danos a terceiros, reembolsar o contratante dessa apólice por danos a terceiros, sejam eles danos materiais ou corporais, ele custa, em média, uns R$2.000 por obra, independentemente do prazo da obra. Okay. Então, pode ser uma obra Mas ele é proporcional ao valor da obra. Sim. Ele é proporcional ao valor da obra, mas normalmente não passa de R$2.000. Ok. A partir de R$2.000 você já consegue garantir a obra, enfim. Tá. E para o risco de engenharia, qual seria a média? Você tem uma ideia? O risco de engenharia ele é um pouco mais complexo, porque ele depende de muitas informações. Ele não são poucas informações. Então, é um questionário que a gente envia, né, para o potencial contratante, e a partir do preenchimento desse questionário, a gente consulta a companhia que a gente trabalha com esses dois produtos, e ela não se torna, mas varia aí mais ou menos de R$3.500 a R$5.000 por obra, e independe do valor da obra e depende do prazo da obra. Entendi. Bom, para a garantia que o condomínio tem, é um valor também irrisório, né? Porque se você está contratando uma obra de 100, de 200 mil reais, pagar Exatamente. um percentual desse é um valor teoricamente irrisório, né? É comum se contratar os dois nessa modalidade, ou o que você nos diz da forma de contratação? Como os condomínios atuam? Na realidade, eles são produtos complementares, né? Porque um produto ele é direcionado a danos a terceiros, outros são danos que ocorrem dentro da obra. Dentro da obra. Só que por uma questão de falta de informação, as pessoas acabam primeiro elas não sabem que elas estão contratando, às vezes ou deixam de contratar ou contratam o produto errado. O que a gente empresas que contratam os dois produtos são empresas que estão num grau de profissionalização muito avançado. O correto seria contratar os dois produtos, mas às vezes também não tem recursos financeiros para isso. O que a gente vê é que quando não há recursos financeiros, contrata-se mais o Responsabilidade Civil Obras, que é o produto direcionado a danos que ocorrem a terceiros, né? Então, sejam eles danos corporais ou materiais, ou seja, danos que não estão relacionados à obra em si. Para os síndicos que nos ouvem, a contratação desse seguro é feita pelo condomínio ou é feita pela empresa executante? Pela empresa executante. Ok. A empresa é uma responsabilidade da empresa de engenharia. Ok. O condomínio vai ter que, dentro do escopo do contrato que está firmando, ter uma cláusula lá que torna obrigatório, né, a empresa a fazer esse seguro e a apresentar a apólice, correto? Exatamente. É uma responsabilidade do condomínio inserir isso em contrato e exigir essa apólice do contratante. Ok. É óbvio que percentualmente você teria condições de nos dar uma ideia, por exemplo, de cada 10 condomínios que contratam um seguro predial, quantos teoricamente nós temos, qual o percentual que nós temos contratando um seguro de engenharia, um seguro de obra? Menos de 10%. Menos de 10%. É muito pouco, né? Muito pouco. Porque a gente porque observa... não é pensado, né? Isso normalmente não é considerado.
não há um planejamento nesse assunto específico. Normalmente o que a gente observa nisso é falta de experiência do síndico, né? Porque acha que, teoricamente, pode fazer uma reforma contratando empresa qualquer, sem uma avaliação técnica e, obviamente, sem um profissional qualificado. É uma falta de experiência do síndico também, no sentido de não ter uma gestão dessa obra, né? Acompanhamento e fiscalização. A gente observa muito que, inclusive, síndicos contratam obras de qualquer jeito, sem seguros, sem um acompanhamento e uma fiscalização, e acabam pagando 2 ou 3 vezes aquela obra. Por quê? Porque o empreiteiro, quando ele entra, o objetivo dele é ficar recebendo, né? Se o pagamento da medição dele não é feita com base na evolução, no cronograma dos serviços, com certeza o dinheiro vai acabar, né, muito antes dele poder ter concluído a obra, né? E, por consequência, o condomínio vai ter que pagar mais para que ele possa concluir, senão acaba ficando mais caro ainda rescindir, discutir judicialmente, né? Portanto, eu acho que falta aí, nesse caso, também um pouco de experiência profissional para o síndico e ser assessorado por um profissional qualificado que possa estar lhe trazendo as condições necessárias para se executar uma obra. Correto, Gustavo? Exatamente. Eu sempre estimulo e ponho em prática para os produtos que a gente trabalha, a gente discutir com potenciais clientes e conversar com eles sem nenhuma pretensão, nenhuma pressão sobre as exclusões dos produtos, ou seja, onde que as seguradoras elas vão pegar para não indenizar o sinistro, os direitos, quais são os cenários nos quais o contratante do produto vai poder utilizar o produto, e os deveres, porque toda apólice, qualquer produto no Brasil, ele tem um documento chamado Condições Gerais, que é um documento que rege, ou seja, ele regula, entre aspas, a apólice. E esse documento ele é dividido em direitos, deveres e exclusões. Então, é um trabalho um pouco, às vezes, não muito agradável para quem não trabalha, para quem não entende do assunto. Muita letrinha para ler, né? Só que no médio prazo, isso acaba deixando o potencial contratante muito à vontade, porque ele fala, realmente eu entendi, agora eu sei onde eu posso utilizar, onde eu não posso utilizar. Finalmente ele entendeu como funciona o produto. Normalmente, o Gustavo, o que a gente observa é que a gente recebe uma proposta, discute, negocia valores e só vai receber a apólice, né, onde efetivamente estão todas essas informações posteriormente, né? Teoricamente, isso, no meu entender, seria um erro, é isso? O formato de compra, e como eu te disse, né, o live, eu já fiz assim com outros produtos e serviços e às vezes faço assim por uma questão de tempo ou falta de informação sobre algum produto ou serviço. O formato de compra, na nossa opinião, ele pode estar equivocado, porque a partir do momento que você foca exclusivamente em cotação em preço, você acaba deixando de avaliar se aquele profissional que está comercializando o produto para você, ele está habilitado a poder primeiro comercializar aquele produto, ou seja, se ele entende daquele produto, qual que é o histórico dele em relação a soluções de diversos problemas e por que ele está apresentando aquele produto daquela seguradora e não outro produto, né? Sim. Então, a gente vê bastante amadorismo no nosso mercado e muitas vezes a gente às vezes ganha um cliente que já vem carregado de muita experiência negativa. Então, desde, por exemplo, preços superfaturados que ele vinha pagando em determinado produto, ou mesmo ele fala, o seguro nunca funciona. Não é que o seguro nunca funciona, pode acontecer primeiro dele
precisar ter utilizado o seguro e aquela corretora que atendia ele, enfim, não soube liquidar, regular, a gente fala regular sinistro, não é que é buscar, nada mais era que buscar indenização, não soube buscar indenização, porque existe sim uma forma de você lidar com seguradora, existe sim a questão da experiência, como você liquida um sinistro, e existe na prática, existe de fato. Às vezes, por exemplo, ele não teve assistência da corretora, enfim, são várias questões. É lógico, de novo, a gente não acerta em 100%, a gente também erra. Só que a gente, modesta parte, nós somos bons. Senão a gente não estaria desde 75 no mercado. A gente está há 44 anos no mercado. Então, na hora de eu procurar um corretor, eu tenho que procurar um corretor que tenha capacidade para me atender, é isso? Exatamente. Que conheça do que está falando, que saiba do que está falando e põe em prática aquilo que está falando. E que também tenha uma seguradora confiável, né? Porque exatamente. Se escolher errado também vai ter problema. Sim, padrão A, não seja uma seguradora de segunda linha. Ok. Até onde eu entendo muito pouco de seguro, existe a obrigatoriedade de toda seguradora fazer um resseguro, né? Tinha ou não tem, existe ainda uma empresa governamental, salvo engano, que faz o resseguro, né? Há necessidade do contratante, né, do síndico, estar se preocupando com essa situação? Isso ainda existe ou isso já mudou? Não, existe. Em 2008, a empresa que você está falando é o Instituto de Resseguro Brasileiro, é o IRB. Sim. Até 2008 era um monopólio governamental. Em 2008, o mercado de resseguros, que não é de seguros, não é seguradora e não é corretora, né? Tem a corretora de seguros, tem a seguradora e tem a resseguradora. Em 2008, enfim, caiu esse monopólio, entraram outras resseguradoras internacionais no Brasil. Sim, todo o produto de seguradora tem uma resseguradora por trás, mas escolhendo uma seguradora de primeira linha, o cliente ele não precisa se preocupar com essa questão de resseguro. Enfim, isso já é muito específico, muito, muito avançado. Ok. Teria mais alguma coisa que você pudesse nos trazer para que os síndicos possam ter conhecimento ou da importância aí, Gustavo, nessa linha de seguros? Não, eu acho que os principais pontos eu já mencionei. Enfim, a gente é um tema complexo que a gente pode ir com bastante profundidade. Eu deixo o meu contato à disposição para quem quiser conversar comigo, enfim, entender um pouco da nossa empresa, entender a forma como a gente enxerga os produtos, por que a gente escolhe determinada seguradora, como que a gente trabalha, como que a gente não trabalha, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Fique à vontade. E eu acho que os principais pontos a gente já falou e eu acho que foi muito bom a live. Ok. A nossa assessora engenheira Leonita acabou de colocar aí. Se você puder, Leonita, repete isso. O seu Instagram é esse, né? Costa Carvalho. Segue. É isso, né? @Costa Carvalho segue. Exatamente. É isso, eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas sim. Isso. Bom, nós estamos à disposição no nosso link que nós enviamos para todos, também está lá. Esse programa ele fica gravado, né? Aqueles profissionais, aqueles síndicos e quem quiser rever ou tirar alguma dúvida, é só entrar no nosso Instagram, está lá gravado, ele permanece gravado ad eternum lá, né? E a gente agradece muito a sua participação, agradece também ao nosso patrocinador maior aí, o Sérgio Craveiro, né, da TV Síndico Online, Conase. Ele, infelizmente, hoje não pôde estar presente, normalmente ele participa aqui também, mas ele está dando um curso exatamente de síndico profissional, como mencionei, está treinando mais uma grande equipe, né, mais vários outros síndicos e todos aqueles que estiverem atuando na área condominial. A minha recomendação é no sentido de que vocês se capacitem, busquem profissionais qualificados para lhe atender, busquem um corretor de confiança para que possa ali
para que você possa ter certeza de que no momento em que você necessitar buscar esse sinistro, essa liquidação do sinistro, você vai ter resultado, correto? Então, mais uma vez, Gustavo, é com grande prazer que a gente lhe recebe. Nós estamos à disposição para qualquer outros programas que você queira participar aí. E uma boa noite a todos. Obrigado, Maurício, obrigado a toda a audiência. Okay. Enfim, estamos à disposição, vamos nos falando. Fechado. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço.